E aí, meus concurseiros, depois desse simulado que vocês fizeram, estão prontos para ver o que é que vocês acertaram em História? Então, a gente vai resolver esse simulado juntos. Meu nome é Geisiane Cipriano, professora de História, e vou responder com vocês esse simulado que vocês acabaram de fazer. Esse simulado, no caso que eu vou responder, História de Pernambuco. Espero que todos vocês tenham se saído bem. Já é um ensaio, né? Aquela adrenalina que você não sabe o que foi que acertou, que você não sabe se raciocinou certo. Mas não se preocupem, você ainda tem tempo para errar. Aproveite para errar agora. Não é lá no dia para valer do seu concurso, não. Então, a gente vai responder esse simulado hoje. E espero que vocês tenham se saído bem, mas também se viu que está com mais dificuldade em alguma parte ali da história de Pernambuco, volte para revisar aquele material para que vocês não errem novamente. A gente usa a questão que a gente errou também de exemplo para que a gente não volte a errar de novo. Então, vamos começar, né, esse nosso simulado. A nossa primeira questão, ela está falando, né, dos movimentos de insurreição em Pernambuco, os movimentos rebeldes. Acredito que nas aulas de vocês já puderam perceber, né, que Pernambuco ele foi bem rebelde. Ele teve várias rebeliões, vários movimentos de insurreição, lutando contra o poder monárquico. Então aqui a gente vai ver o que essa questão está pedindo desse momento de rebeldia ali pernambucano. Constitui tema central desta pesquisa a análise das transformações ocorridas nas ideias e posturas liberais em Pernambuco, na primeira metade do século XIX. Durante esse período, as ideias liberais penetraram, influenciaram, propagaram e se amalgamaram, apresentando-se nas instituições ou espaços públicos que se formavam na capitania/província e se materializavam nas conspirações e movimentos de rebeliões, revoluções ocorridos em Pernambuco. Em 1801 ocorreu uma conspiração, a conspiração dos Suassunas, já ocorreu em Pernambuco. Em 1817, que foi a Revolução Pernambucana. Em 1821, também teve outro movimento ali que já contribuiu para 1824, que foi a Confederação do Equador. Então, tudo isso são movimentos liberais, elitistas também daquela época. Esses movimentos eram contra o poder constituído contra Lisboa e depois contra o Rio de Janeiro. A chamada Revolução de 1817, em Pernambuco, causou abalos na dominação portuguesa. Em relação aos rebeldes pernambucanos, é correto afirmar que, letra A, eles receberam apoio, está perguntando de 1817, eles receberam apoio expressivo das províncias vizinhas. Letra B, combatiam a escravidão e o comércio monopolista. Letra C, contaram com a participação pouco significativa do clero. Letra D, conseguiram tornar Pernambuco independente antes de 1822. Ou letra E, foram ajudados por forças militares inglesas e norte-americanas. Então agora a gente vai ver o que está de errado em cada uma dessas, né, para a gente achar a nossa resposta certa. Vamos começar analisando de baixo, então. Letra E. Eles foram ajudados por forças militares inglesas e norte-americanas? Não, não foram ajudados por forças inglesas e norte-americanas porque o reforço não chegou a tempo. Um dos revolucionários, um dos líderes, Cruz Cabugá, ele foi buscar apoio nos Estados Unidos, tentar reunir ali tropas, mas não chegou a tempo os reforços. Então, por isso que eles não foram ajudados. Letra D. Conseguiram tornar Pernambuco independente antes de 1822? Não, não se tornou independente justamente porque conseguiu, a coroa portuguesa, que estava instalada no Rio de Janeiro, conseguiu retomar aquele território. Então, não conseguiu se tornar realmente independente como queria, da forma que queria, né? Essa autonomia total. Então, não conseguiu isso antes de 1822, não. Letra C. Contaram com a participação pouco significativa do clero.
Essa é a que está mais na cara de estar errada, justamente porque essa Revolução Pernambucana também é chamada de Revolução dos Padres, justamente pela alta participação do clero. Então, essa alternativa é a que está mais na cara de estar errado, de não ser ela, justamente por isso. Porque teve uma alta participação, dentro principalmente do seminário de Olinda, vários padres participaram dessa revolta, ali orquestrados também dentro dessas sociedades secretas, a maçonaria, dentro do próprio seminário de Olinda. Então, uma alta participação é uma característica central dessa revolta. É o básico quando a gente estuda, é focar nessa participação do clero. Então, eu tenho certeza que essa vocês não marcaram como errada, né? Então, vamos ver a próxima. Combatiam a escravidão e o comércio monopolista. Não combatiam a escravidão. Era uma revolta de caráter elitista. Então, como sendo de caráter elitista, ela não combatia a escravidão. O comércio monopolista, eles criticavam sim que o comércio fosse feito por portugueses, que dominassem o comércio feito pelos portugueses, mas não com esse caráter todo. Então, mas a questão principal para você saber que essa questão está errada é justamente a parte do combatiam a escravidão. Então, só nos resta a letra A. Receberam apoio expressivo das províncias vizinhas. Quais foram as províncias que ajudaram? Vocês lembram? Ele estava se programando para fazer uma revolução ali no Nordeste inteiro, com apoio de outras capitanias, tentando articular na Bahia, tentando articular no Rio de Janeiro também apoio. Só que ela estourou antes do tempo, justamente porque foi descoberta, e só quem aderiu à participação foi as capitanias da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Tanto que a bandeira de Pernambuco que a gente utiliza hoje foi a bandeira feita naquele período e em cima tinha 3 estrelinhas no lugar de uma só. Então lembrem disso, as 3 estrelinhas eram uma de Pernambuco e as outras 2 eram uma do Rio Grande do Norte e uma da Paraíba. Então está claro também aqui que eles participaram, que eles tiveram apoio de outras províncias, de outras capitanias nessa revolução. Eles tiveram esse apoio sim. Claro que foram combatidos, mas receberam esse apoio imediato sim. Tentaram conseguir outros, mas também não conseguiram. Então vamos continuar. Então a gente dá continuidade aqui na nossa questão de número 2. O Brasil, de colônia, depois passa a ser nação, e Pernambuco em particular, passavam por profundas influências, ideais liberais, iluministas e outras, e transformações, vivendo momentos de transição, como o Pacto Colonial, depois a sede do governo português, o Reino Unido e Brasil independente, com intensas mudanças políticas, socioeconômicas e culturais. As alternativas abaixo relacionadas à Confederação do Equador estão corretas, exceto uma, a Cinália. Então, ele quer saber justamente qual que está incorreta. É justamente isso que a gente vai procurar agora sobre a Confederação do Equador. Então, letra A. Os rebeldes pernambucanos procuraram apoio de outras províncias e conseguiram adesão quase imediata da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Essa alternativa está certa. Eles conseguiram apoio sim. A Confederação do Equador buscava juntar ali províncias do Nordeste juntos para fazer esse governo independente. Então, eles conseguiram apoio sim. A Paraíba e o Rio Grande do Norte, como eu acabei de falar, já tinham ajudado também na Revolução Pernambucana. Aqui também volta a ajudar e se junta a ela o Ceará. Então, também está certa essa questão. Letra B. A Confederação tinha como modelo a Constituição da Colômbia. Sim, eles pretendiam usar como modelo essa Constituição, sim, que os países da América Latina, eles tinham acabado de se tornar independentes também. Então, muitos desses movimentos tinham esse caráter de se espelhar nesses países da América. Teve quem buscasse se espelhar na Constituição dos Estados Unidos, teve quem buscasse também se espelhar nessas constituições da América Latina. Letra C.
a intenção era criar um governo republicano e federativo em que o poder legislativo fosse soberano. Sim, eles queriam um poder republicano, um poder federativo, justamente porque uma das contestações centrais dessa Confederação do Equador foi justamente a constituição autoritária que Dom Pedro I tinha feito. Então, que tinha o poder moderador, que centralizava o poder na mão do imperador. Então, como eles queriam combater isso, então tinha assim um caráter republicano, um caráter federativo e que o poder legislativo tivesse uma força maior para não que esse poder não fosse centralizado na mão de uma única pessoa. Então, essa questão, essa alternativa também está certa. Vamos ver a letra D. Todos os líderes do movimento foram condenados à morte, com exceção de Frei Caneca. Frei Caneca, figura central dessa Confederação do Equador. Ele foi condenado à morte? Me respondam aí. Claro que foi condenado à morte. Então, ele também, junto com os outros líderes, foi condenado à morte. Ele foi condenado à morte. Então, essa questão está errada porque está dizendo, com exceção de Frei Caneca. E não. Essa revolução é até um marco, essa Confederação do Equador, é até um marco para que padres também fossem condenados. Tanto que tem aquele dilema, né, de que conta-se que quem foi o Carrasco, que era para matar Frei Caneca, não teve coragem de matá-lo por enforcamento, como ele foi condenado, não teve coragem de matar por enforcamento, que ele acabou tendo que ser fuzilado e as pessoas não queriam, alguns dos soldados dos Carrascos não queriam matar ele porque ele era uma figura respeitada, era um padre também. Então tem todo esse dilema que a gente conhece da história de Frei Caneca, que é personagem central, sempre é associado, geralmente a figura dele é associada à Confederação do Equador, e ele foi condenado assim à morte junto com os outros. Então essa questão é a questão errada justamente por causa disso, porque fala com exceção. Às vezes essas pequenas palavras é o que faz a questão inteira estar errada. Então vocês podem já assinar aí a letra D, mas a gente vai ver por que é que a E está errada, porque é que a E está certa também, né? E não é essa questão, já que está procurando a errada. Eles querem saber a errada. Então, a errada é a letra D, mas a gente vai ler a última afirmação, porque aí também já ficam para vocês guardar na memória. Caso apareça uma outra questão cobrando, outra coisa você já sabe que isso é uma alternativa certa também. Então, a gente vai completar aqui. Na letra E, fala que a Inglaterra foi o país que mais contribuiu com recursos financeiros e militares para reprimir a Confederação. Então, essa alternativa também está marcada como certa, já que a gente viu que a D é a errada. Às vezes a gente fica na dúvida, né? Às vezes fica aquela dúvida criada, você pode não saber disso, dessa contribuição da Inglaterra, né? Você pode não saber. Aí você fica, é letra D ou é letra E, letra D ou é letra E, você fica naquele dilema entre duas questões, né? Qual questão que você marca? Aí por isso que é bom a gente ler todas, porque aí a gente vai eliminando, às vezes uma palavrinha, às vezes um termo, faz com que aquela questão esteja certa ou esteja errada. Então é sempre bom a gente também, essas questões, né, que cobram interpretação da gente, que a gente vá riscando, para que a gente consiga chegar a que a questão está pedindo. Então vamos para mais uma questão. Essa 3 tem um enunciado maior, mas a gente vai ler. Porque o enunciado, às vezes, é importante para a gente saber o que é que a questão está pedindo. Às vezes, ela já dá alguma dica de que a gente precisa, ou até para responder outras questões também. Recife havia atraído muitos migrantes da metrópole portuguesa. Pessoas geralmente de origem humilde e não nobre, mas que encontraram no burgo pernambucano uma forma de fazer riqueza, mascatear, comercializar e reclamar para si certos direitos. Os senhores de engenho que monopolizavam a gestão municipal olindense não vinham com bons olhos ceder tais direitos aos recifenses, com quem estavam em débito constante devido à crise do açúcar, aos seus gastos ostentativos e suntuários e aos elevados juros cobrados. Os mascates, na outra ponta, desejavam controlar os impostos municipais,
arrematações e cargos fiscalizantes. Os dois lados justificavam a briga política no esteio dos defeitos do antigo regime. Os nobres acusavam os mascates de possuírem defeito mecânico, enquanto estes acusavam aqueles de terem perdido a pureza de sangue na miscigenação com indígenas e negros. Então, aqui está falando sobre esses conflitos que tinham entre os olindenses e os recifenses. Inclusive, pelo enunciado, a gente já vê que ele está descrevendo aqui também um pouco do conflito, de um dos conflitos que aconteceu em Pernambuco. Então, a gente vai ver o que é que essa questão está pedindo. Sobre a história de Olinda e Recife, considere as seguintes proposições. Durante a invasão holandesa, a cidade de Olinda foi incendiada e praticamente precisou ser reconstruída. Isso está certo. Os holandeses instalaram sua sede no Recife. Eles instalaram sua sede no Recife e para que os olindenses não estabelecessem mais formas de resistência ou contra as lutas de resistência também desses senhores de engenho, que lutaram ali no primeiro momento também contra essa invasão holandesa, eles incendeiam Olinda em 1631, e quando ocorre a retomada do poder português, aqui na capitania de Pernambuco, Olinda vai precisar praticamente ser reconstruída. Várias igrejas de Olinda precisam ser reconstruídas, porque eles saquearam e queimaram principalmente as igrejas. Então, elas vão precisar, sim, ser reconstruídas. Então, essa alternativa 1 está certo. Então, vocês já marcam o 1 para a gente ver no final, se é de 1, 2, 3, 4, 5, a gente vai ver qual que está certo. Então, a gente vai contando, marcando qual que está certa. Vamos voltar aqui. 2. Em 1710, uma carta régia criou a Vila do Recife. Mas a aristocracia rural de Olinda não gostou da medida e mandou suas milícias invadirem essa vila, derrubarem seu pelourinho, que era símbolo da autonomia do Recife. Essa questão, vocês podem ficar em dúvida com a data, né? Vocês dizem, eu não sei se foi exatamente em 1710 que o Recife foi elevado à categoria de vila, que o Recife construiu seu pelourinho, que o Recife conseguiu essa autonomia administrativa. Eu não sei se foi em 1710. Então, a gente pode também deixar essa questão, essa alternativa de lado e pulando para a gente ver o que é que as outras estão pedindo. Então, vamos ver as outras. Se você não tem certeza dessa data, então a gente vai observando as outras também. Então, a gente vê aqui. Ponto 3. A Guerra dos Mascates foi um enfrentamento entre os habitantes de Olinda e de Recife para definir qual das duas cidades seria a mais importante da capitania de Pernambuco. Essa questão essa alternativa é justamente o que estava descrevendo esse texto aqui anteriormente. Se você leu esse texto, você percebeu aqui que fala dos mascates, que fala da administração de Olinda, da gestão municipal de Olinda, da cobrança de impostos. Isso aqui está descrevendo a Guerra dos Mascates. Então, se você leu aquele enunciado, você vai saber responder. Vai saber que essa 3 também está certo. Então, a gente coloca aqui também que essa 3 está certo. Vocês não sabem nessa 2 está certo? Então, a gente vai e marca a 3, que também está certo. Vamos para 4. Bernardo Vieira de Melo tentou, em Olinda, transformar Pernambuco numa república independente. Esse é um detalhe da questão da Guerra dos Mascates, que eu estava comentando aqui, antes de começar a gravar essa resolução de questões com vocês, eu estava comentando aqui com o Rafael, que me ajuda aqui a gravar, e eu estava comentando com ele que essa prova que vocês fizeram, esse simulado, eu considero essas questões de história, a maioria delas, questões realmente difíceis. Isso está num nível difícil. Tem questões aqui que estão num nível difícil. Então, se você soube responder essas questões, olha, parabéns para você, viu? Porque realmente tem coisas aqui
que são detalhes na história. E tem questões, claro, que cobra. E se você soube responder esses detalhes, parabéns, viu? Porque não é todo mundo que consegue responder as questões históricas com tanto detalhe, não. Esse Bernardo Vieira de Melo, ele era um dos líderes da Guerra dos Mascates, do lado de Olinda. Ele era um dos líderes e para ele era melhor, sim, que se tornasse ali uma república, se tornasse independente, que era melhor se tornar independente do que eles serem rebaixados para se submeter ao regime de Recife. Eles tinham um orgulho muito grande. Não queriam se rebaixar ao Recife. Então, era melhor, para esse Bernardo Vieira de Melo, era melhor se tornar independente, se tornar uma república, do que ser rebaixado. Mas isso é um pensamento unânime, que não entra como um pensamento, como consenso dessa Guerra dos Mascates, não. Tanto que essa Guerra dos Mascates entra ali num período de revoltas nativistas. Nem é revolta separatista. Então, é um pensamento dele. Aqui a questão citou muito bem, né? Foi um pensamento de Bernardo Vieira de Melo, não um pensamento do movimento. Por isso que eu disse, se você soube responder essa questão, parabéns. E ela está certa, essa alternativa também de número 4. Então, a gente ficou só em dúvida no 2, não foi? Então, a gente volta lá para ver no 2 o que é que, nas alternativas, se tem alguma que se encaixa aqui, senão a gente coloca a 2 no meio também. Eu costumo fazer assim quando eu estou resolvendo essas questões. Se a gente não sabe tudo, a gente busca tentar ajuda nas alternativas que ela está dando. Então, a gente assinou aqui, não foi? 1, 3 e 4. Essas a gente tem certeza, a 2 a gente não tem certeza. Tem algum aqui que está 1, 3 e 4? Não, não tem nenhuma que está aqui 1, 3 e 4. Sem estar o 2 junto. Aqui está 1, 3 e 4, mas tem o 2 junto, ou seja, todas as alternativas estão corretas. É a letra E. Então, aí, a alternativa deu, essa questão deu que essa data 1710 está certa. Então, essa alternativa correta dessa questão é a letra E. 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Eu, particularmente, não concordo muito com essa data de 1710, não. Para mim, são datas diferentes, de acordo com as fontes que eu estudei, né? Em 1709, Recife foi elevado à categoria de vila, conseguiu seu pelourinho, conseguiu sua Câmara Municipal, e em 1710, que foi quando começou a Guerra dos Mascates, que foi quando o Pelourinho foi destruído, que foi quando a Olinda, os fazendeiros de Olinda invadiram o Recife. Então, a Guerra dos Mascates começou em 1710, realmente a destruição do Pelourinho, que era símbolo político, aconteceu em 1710. Mas a elevação à vila, segundo os meus estudos, aconteceu em 1709. Mas aqui, como eu falei, ela deu essa alternativa como correta e nas alternativas que deu, né, A, B, C, D e E, não tem nem como errar, né, nem como não colocar ela, justamente porque a alternativa certa já está incluindo ela, não tem como a alternativa correta ser 1, 3 e 4, porque nem tem essa opção para marcar lá. Então, ela deu como correta essa data, 1710, como eu falei, embora eu não concorde que seja 1710, justamente porque tem duas datas, 709 eleva a vila, 1710 é quando começa a Guerra dos Mascates e ocorre essa destruição. Mas essa banca deu como certa essa questão. Então, se ela deu como certa, tá certa, né? Vamos dar continuidade aqui. Questão 4. É outra questãozinha dessas de marcar, né? Em fins do século XVII, Olinda e Recife eram política e economicamente os dois núcleos urbanos mais importantes da capitania de Pernambuco. O Recife, particularmente, estava em vias de se transformar na cidade mais populosa da região. Em uma e outra, pululavam pobres livres, escravos urbanos, pretos e pardos, forros, senhores de engenho e grandes comerciantes. Analise as proposições abaixo sobre a organização social da capitania de Pernambuco. Século XVII, aqui, final do século XVII, está dizendo que é final de 1600. Acredito que vocês tenham aprendido a contar os séculos.
É muito importante isso para a história, aprender a contar os séculos, e sempre que tiver um século assim numa questão, você pode colocar, circular ele, colocar em cima para você se situar ali no ano, em que ano que está acontecendo aquilo. Por exemplo, se aqui está dizendo que é século XVII, fins do século XVII, então vai ser ali depois de 1650 até 1700. Vai ser o século XVII. Então ali você já pode esse fim do século XVII, você já pode se situar. Aprender a contar século, muito importante. E se você tem dúvida ainda, você pode fazer essa continha e já deixar lá escrito mesmo na sua prova, para você saber se situar ali em que ano que ele está falando isso. Então aqui é final dos anos 1600. Primeira alternativa, né? Aqui o ponto 1. A classe social dominante em Pernambuco desde o período colonial era formada pelos senhores de engenho, pelos proprietários de grandes fazendas e pelos comerciantes abastados. Está perguntando aqui quem era que tinha dinheiro, quem era que tinha poder nessa época, nessa questão, né? Está dizendo que quem tinha mais poder, quem tinha mais dinheiro eram os senhores de engenho. Pernambuco, lembrando, viu, que Pernambuco, no período colonial, foi muito rico pelo açúcar, então está certo dizer que esses senhores de terra, que esses donos de engenho, que esses fazendeiros eram uma classe dominante. E também, no final do século, como está falando ali no enunciado, no final do século XVII, os comerciantes já tinham também ganhado muito espaço. Então, eles também são uma classe dominante e pode marcar essa alternativa como certa. Segundo ponto, implantada sobre o signo da escravidão, a sociedade colonial criou diferenças sociais difíceis de transpor, como os preconceitos marcantes contra o trabalho manual. Justamente, trabalho manual era vergonhoso. Os portugueses já tinham esse certo preconceito com o trabalho manual. E depois dessa implantação da escravidão, aí sim, que eles consideravam, principalmente os senhores de engenho, eles consideravam indigno quem fazia trabalho manual. Eles se achavam superior, essa elite se achava superior a quem fazia trabalho manual. E essa disparidade, esse preconceito cresce realmente muito. Depois, já tinha antes, mas principalmente depois, com a escravidão, que aumenta muito. É uma coisa muito difícil, ali um limite que está muito diferente ali. Então, vamos dando continuidade aqui. Ponto 3. Nem todo o clero aceitava ou justificava a existência da escravidão. Mas, como instituição, a Igreja Católica fechou os olhos para a violência e os maus tratos contra os escravos, favorecendo a implantação da escravidão nas colônias da América. Essa é uma questão, um ponto também que está certo. Então, até agora, 1, 2 e 3 está certo, né? Nem todo o clero aceitava, ou seja, alguns padres, nem todos aceitavam a escravidão negra africana, mas a instituição, a Igreja Católica como um todo, realmente deixou que fosse feito, teve até uma justificativa religiosa, baseada naquelas histórias lá dos filhos de Noé. Então, tem toda a explicação religiosa também que a igreja dá, e ela fecha os olhos e só deixa ir, não está dando lucro para a elite. Então, realmente, nesse período, a instituição a Igreja Católica como um todo realmente foi deixando indo, mas tinha, claro, alguns padres que pensavam por si só e eram contra essa escravidão dentro desse sistema todo. E o quarto, o patriarcalismo conferia ao senhor de engenho privilégios de mando e riqueza sobre os demais membros da sociedade. Exatamente, corretíssimo. Era a sociedade do açúcar. Quando eu estou dando as minhas aulas, eu sempre falo que era a sociedade do açúcar. Então, o senhor de engenho, dentro desse todo esse sistema patriarcal, ele tinha esse poder de mando e desmando sobre a vida das pessoas, tinha muitos privilégios, se sentia nobre, se sentia no poder de cobrar mais impostos dos outros. Tudo isso os senhores de engenho eles exerciam esses poderes, tanto na vida administrativa, na vida política, na vida pessoal. Então, ele exercia, assim, dentro desse sistema patriarcal, né? Dentro do patriarcado, constituía esse sistema de poder que esse senhor de engenho tinha. Então, a gente viu que todos estão certos, né? Então, vamos agora
é para as alternativas, para a gente ver se lá está dizendo que todos estão certos. A, somente 1, 2 e 3 estão corretas. B, 1, 2 e 4. C, 1, 3 e 4. D, 2, 3 e 4. Ou é 1, 2, 3 e 4. A gente viu que todas estão corretas, então a alternativa correta, mais uma vez, é a letra E. Vamos para outra questão que eu particularmente também achei difícil, que requer um conhecimento também de história mais detalhado, mas eu tenho certeza que vocês são todos muito inteligentes e conseguiram acertar essas questões. Então vamos ver o que é que essa questão está pedindo também, que eu, como eu falei, que eu particularmente achei esse simulado de vocês já no nível difícil. E já é um teste muito bom para testar o conhecimento de vocês, ver se vocês estão realmente preparados para esse concurso. Observe atentamente o recorte de uma matéria publicada no tradicional site português Diário de Notícias. Município brasileiro ensina que foi o espanhol Pinzón a descobrir o Brasil. Vamos ver agora o que a questão está pedindo. Sobre a história de Pernambuco, considere as seguintes proposições. Ponto 1. Vicente Yáñez Pinzón e Diogo de Lepe são navegadores espanhóis que estiveram em terras pernambucanas antes da chegada de Cabral. Essa alternativa está correta. Vicente Yáñez Pinzón, ele, dentro da história de Pernambuco, quando a gente vê a história de Pernambuco, ele é colocado como sendo o primeiro a chegar aqui em janeiro de 1500, meses antes, né, de Cabral, que Cabral só chegou aqui em abril. Então, ele é considerado o primeiro a chegar e provavelmente chegou ali em Cabo de Santo Agostinho. Esse outro cara, Diogo de Lepe, era primo dele e vem também, sai algumas semanas depois e também vem para essas terras aqui, mais ou menos ali Rio Grande do Norte, Pernambuco também, no Cabo de Santo Agostinho também. Então, essa alternativa está certa, mas requer um conhecimento de história de Pernambuco maior, mais elevado nesses detalhes. Então, se você tem esse conhecimento de história, se você é fera, muito bom em história, provavelmente você acertou essa questão. A gente escuta muito falar de Vicente Yáñez Pinzón, mas esse outro cara, Diogo de Lepe, como pode ser chamado também, ele não é muito falado não. Então, por isso que você pode ali ter se confundido também um pouco, justamente por conta dele, desse segundo nome. O Yáñez Pinzón a gente sabe que chegou realmente aqui, mas esse outro é menos falado. Vamos ver o segundo ponto. O primeiro nome do Cabo de Santo Agostinho foi Cabo de Santa Maria de la Consolación, dado por Pinzón. E essa questão também está certa, mas, como eu disse, requer um conhecimento maior da história do Cabo de Santo Agostinho, da história de como Pinzón chegou aqui. Ponto 3. Foi com a chegada da expedição de Gaspar de Lemos ao Cabo de Santo Agostinho em 1501 que os portugueses chegaram pela primeira vez em Pernambuco. Sim, foi justamente com... Ele fez uma expedição, esse Gaspar de Lemos, ele fez uma expedição de reconhecimento. Eles, nesse primeiro período do Brasil pré-colonial ali, eles fizeram essas expedições de reconhecimento, expedições de guarda-costas para proteger a costa. E quando Cabral chegou aqui, Cabral aportou na Bahia, onde hoje é a Bahia. Então, ele aportou em Porto Seguro, onde hoje é a Bahia. E só nessas outras expedições de reconhecimento foi que foi possível percorrer mais esses litorais. Então, nessa expedição dele, de Gaspar de Lemos, ele chegou, sim, em Pernambuco, e ele era um português. Então, essa questão também esse ponto também está certo. Vamos ver o último ponto. O nome do Cabo de Santo Agostinho, que está localizado no município de nome idêntico, foi dado por Américo Vespúcio em homenagem ao santo do dia. Américo Vespúcio, ele veio junto nessa expedição de Gaspar de Lemos.
Então, eles vieram juntos, eles estavam juntos nessa expedição e eles chegaram no Cabo de Santo Agostinho no dia de Santo Agostinho. Então, por isso que eles colocaram esse nome, no caso, o Cabo de Santo Agostinho, que antes se chamava Cabo de Santa Maria de la Consolación. Então, essas questões estão certas, todas. Então, a resposta correta é a letra E. 1, 2, 3 e 4 estão corretas, mas para você responder essa questão corretamente, tem que ter tido uma aula de história com um pouco mais de detalhes. E tenho certeza que se vocês tiverem essa aula de história com um pouco mais de detalhes sobre a história de Pernambuco, vocês tiraram de letra isso aqui. Mas para mim, eu considerei essa questão difícil justamente por querer mais detalhes dessa história de Pernambuco, dessas expedições primeiras aqui em Pernambuco. Mas se você, como eu falei, se você teve essa aula, tudo bem, você tira de letra essa questão, é só porque não é muito comentado, por isso que eu acho difícil, porque não é muito comentado. Mas vamos ver a próxima questão. Questão 6. O patriarcalismo conferia ao senhor privilégios de mando e riqueza sobre os demais membros da sociedade. Essa sociedade estava assentada em 2 elementos essenciais. Então, ele quer saber, conferir ao senhor, no caso, ele está falando senhor de engenho. Então, o patriarcalismo conferia ao senhor de engenho. Os privilégios, então, essa sociedade patriarcalista, essa sociedade do açúcar, estava assentada em 2 elementos essenciais. Qual eram esses 2 elementos? Então, aqui nessa questão, a gente pode fazer por eliminação. A gente pode ver o que é que significa cada um desses nomezinhos que está aí e fazer por eliminação. Letra A, minifúndio e exportação. Minifúndio significa pequenas propriedades. E no caso da plantação de cana, que aqui está falando do senhor de engenho, no caso, não eram minifúndios, não eram pequenas, eram lotes enormes, as 6 Marias, os lotes enormes de terras destinados à plantação de cana, destinados à construção de engenhos. A Casa Grande era o menor que tinha ali naquele lote de terra. Então, eram plantações muito grandes, os latifúndios, chamados latifúndios, que é grande característica desse período. Então, não era minifúndio, você já viu o nome, né? Minifúndio, uma coisinha pequena. Não era uma coisa pequena. São os grandes latifúndios, os grandes proprietários de terra. Então, essa alternativa A está errada justamente por conta dessa palavrinha minifúndio. A economia era voltada, sim, para... No caso da economia, era voltada para a exportação, mas o minifúndio não. Letra B, senhores e escravos. Então, está dizendo que 2 elementos essenciais eram senhores e escravos. Ah, tudo bem, né? Não tem nada contra essa questão, essa alternativa. Vamos ver as outras, né? Se as outras tiverem elementos errados, então a gente volta e marca essa letra B. Letra C, monocultura e livre comércio. Monocultura, tudo bem, foi uma característica do período. A monocultura, ela é uma característica do período, uma característica da plantação de cana-de-açúcar, justamente porque eles plantavam em largas extensões de terras, no latifúndio, só um tipo de gênero, no caso só a cana-de-açúcar, e esgotava aquele solo plantando só cana-de-açúcar, só plantava um tipo, só plantava cana-de-açúcar. Então, a monocultura está certo, mas o livre comércio não, até porque tinha o pacto colonial, ou exclusivo comercial, colonial também, como pode ser chamado. Ou seja, a colônia inteira só comercializava com Portugal, só vendia seus produtos para Portugal e só podia comprar seus produtos de Portugal. Então, não tinha livre comércio nesse período aqui não. Que está falando da economia do açúcar de Pernambuco, no caso aqui. Então, não é livre comércio não, é justamente um monopólio comercial. Vamos ver o outro. Letra D, mão de obra assalariada e policultura. Essa aqui está completamente errada. Não era mão de obra assalariada, era mão de obra escrava. E não era policultura. Policultura é você cultivar vários gêneros alimentícios no mesmo solo. E a gente já viu que não era monocultura, era só um tipo de gênero
que se plantavam naquele solo. Então, essa D está totalmente errada. E a letra E, comércio e lavoura. Também está errada, não é característico desse período, não. Ela quer as características dessa sociedade, né? A sociedade estava assentada em dois elementos essenciais, que eram os senhores e os escravos. Era uma dicotomia muito grande nessa sociedade entre senhores e escravos. Então, vocês podem marcar letra B. 6, letra B. Questão 7. Essa é de verdadeiro e falso. O processo de ocupação do território pernambucano deve ser trabalhado pelo professor em sala de aula através de algumas características importantes. Sobre essas características, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Então, o que é que ele está querendo saber é justamente como que foi o processo de ocupação do território pernambucano. Então, a gente vai analisar isso aqui. Primeiro, a expulsão, a submissão e a escravização dos índios para a ocupação de glebas cada vez maiores da capitania. Então, está falando aqui, essa primeira, com relação aos indígenas. Está falando aqui primeiro com relação aos indígenas, dizendo que houve a expulsão, a submissão, a escravização desses indígenas para ocupar cada vez maiores partes da terra desses indígenas. E foi justamente o que aconteceu aqui. No início da colonização, as capitanias, elas foram doadas, né, as capitanias hereditárias foram doadas as faixas de terra para os seus capitães donatários, mas já moravam gente aqui. Então, os capitães donatários, eles têm que lutar contra esses ataques indígenas também, para justamente conseguir ocupar, fazer essa ocupação efetiva da sua capitania. E no caso de Pernambuco, não foi diferente. Pernambuco conseguiu, por meio de batalhas, por meio de alianças com esses indígenas também, ocupar cada vez mais esse território. Então, essa primeira a gente coloca que é verdadeiro. Vamos ver aqui o segundo ponto. Utilização da mão de obra do escravo africano. Justamente o cultivo, né, da cana-de-açúcar, a produção de açúcar que fez a capitania de Pernambuco se expandir, que fez ocupar cada vez mais território, se utilizou da mão de obra do escravo africano, do africano escravizado. Justamente que em Pernambuco, né, é para onde vem primeiro também os escravos. O capitão Duarte Coelho, capitão donatário, ele enviava cartas pedindo recursos, pedindo para conseguir trazer escravos para cá, justamente porque os indígenas não davam conta de tudo, que ele não conseguia utilizar a mão de obra indígena bem para tudo, e ele já pedia para trazer os escravos africanos para cá, já ali em 1540 e pouco, mais ou menos, em 1550, é quando começa a chegar esses escravos africanos. Então, é uma característica, sim, para essa colonização, para essa ocupação do território, a utilização da mão de obra africana. Então, a gente marca também que mais um Vzinho, né? Para a gente ver a sequência depois, no que a alternativa está pedindo. Fixação do homem na terra, em torno da primeira estrutura produtiva da capitania, o engenho. Quando eu falei para vocês que os senhores de engenho ele tinham poder sobre a vida das pessoas, ele também tinha poder sobre essas pessoas aqui. Eram pessoas mais pobres, mas que serviam para a colonização, para a ocupação da terra. Eles cultivavam algumas outras coisinhas pequenas e viviam também sobre o jugo desse senhor de engenho. Então, ocorre sim essa fixação do homem na terra ao redor, em torno dos engenhos, que é uma unidade produtora muito grande. Ocorria sim essa utilização também desses homens livres, que eram fixados à terra, e também vivia sobre esse paternalismo do senhor de engenho. Então, esse terceiro também está certo, já vai 3 vezinho, né? Vamos ver o quarto. Processo de interiorização da ocupação das terras por causa da pecuária. Essa também é uma característica muito forte no processo de interiorização
da capitania de Pernambuco, justamente porque se precisava do gado, os bois eram usados para transporte ou para alimentação mesmo, só que eles tinham que ser criados longe dos engenhos. E os engenhos ficavam no litoral, na zona da mata, e esses gados eles tinham que ser criados longe das plantações de açúcar. Porque botar o gado junto com a planta, o gado vai comer a planta. Não ia dar certo, né, isso? Então, sim, é uma característica muito forte essa interiorização de Pernambuco a partir da criação de gado. Justamente porque os gados tinham que ser criados longe dos engenhos e o engenho estava no litoral. Então, mais um Vzinho. Vamos ver a última agora. Instituição do trabalho assalariado para aumentar a produtividade dos engenhos. Vocês já ouviram falar disso? Quando a gente está estudando, quando a gente estuda sobre o açúcar ou sobre esse processo aqui em Pernambuco? Não, a gente não escuta falar isso. Porque a mão de obra mais utilizada, se quer aumentar a produção, você tem que ter mais escravos. E não uma mão de obra assalariada. A mão de obra assalariada já vai entrar já no plantio do café, já muitos anos depois, que vai entrar essa mão de obra assalariada em massa. Aqui nessa época não se falava muito disso, não. Poderia ter, claro que poderia, mas não com esse objetivo de aumentar a produtividade, que fosse uma coisa muito grande. Não. Se quer aumentar a produtividade, você tem que melhorar o seu engenho, você tem que conseguir mais escravos e não uma mão de obra assalariada. Então, essa está errada. Então, a gente já viu 4F, 4V e 1F. Vamos ver aqui qual dessas alternativas está colocando isso para a gente. A letra A está dizendo que é VF. A gente já viu que não, que são os 4V primeiro, né? A letra B também começa com falso. Também está errada. A letra C. A letra C é justamente aqui, encaixa nisso que a gente viu. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. A letra D e a letra E também não é. Então, pode marcar aí a letra C. Se você marcou letra C, está corretíssimo. Vamos para a questão 8. A cultura africana chegou ao Brasil com os povos escravizados, trazidos da África durante o longo período em que durou o tráfico negreiro transatlântico. A diversidade cultural da África refletiu-se na diversidade dos escravos, pertencentes a diversas etnias, que falavam idiomas diferentes e trouxeram tradições distintas. Os africanos trazidos ao Brasil incluíram bantus, nagôs e jejes, cujas crenças religiosas deram origem às religiões afro-brasileiras, e os alçados e malês, de religião islâmica e alfabetizados em árabe, assim como a indígena, a cultura africana foi geralmente suprimida pelos colonizadores. Então, vamos ver aqui também o que é que a questão está pedindo. Em relação à cultura afro-brasileira e suas manifestações perceptíveis em Pernambuco, assinale a alternativa correta. Letra A. Os bantus, nagôs e jejes no Brasil criaram o candomblé, religião afro-brasileira baseada no culto aos orixás, praticada atualmente no território nacional, embora ainda sofra com preconceito de parte da população. E aí, encontraram alguma coisa errada? Essa aqui para mim foi uma das mais difíceis, viu, de responder também. Então, a gente, já que não sabe o que está de errado nessa, a gente deixa. Vamos ver a letra B. Largamente distribuída também é a Umbanda, religião mais antiga que o candomblé, mas que não mistura elementos africanos com o catolicismo e o espiritismo. Essa questão está errada, porque a Umbanda ela é justamente uma religião de sincretismo religioso. Ela junta elementos católicos, junta elementos do espiritismo, junta elementos africanos. Então, essa questão está errada. E ela também surgiu depois do candomblé. Então, ela também não é mais antiga que o candomblé. Então, essa questão também está errada. Vamos para a letra C. A capoeira, usada durante muito tempo como forma de resistência escrava, chegou ao Brasil junto com os primeiros escravos,
disseminando-se ainda no período colonial entre indígenas e brancos. A capoeira ela era criminalizada. Ela foi criminalizada durante muito tempo. Ela foi criminalizada até depois da abolição da escravidão. Então, ela não teve essa adesão dos brancos ainda no período colonial, não. Então, por isso que essa questão também está errada. Letra D. A influência da cultura africana é também evidente na culinária regional. Todavia, essa influência só se resume ao estado da Bahia, onde foi introduzido o dedenzeiro, uma palmeira africana da qual se extrai o azeite de dendê. A influência africana só ficou restringida no estado da Bahia? Só? Vocês estão vendo aí essa palavrinha? Na segunda linha, só se resume ao estado da Bahia? Claro que não. Claro que não se resume só ao estado da Bahia. Aqui em Pernambuco, em outros estados, também a gente tem a influência da culinária africana. Não é só na Bahia. O que está errado aí é justamente essa palavrinha só. E a letra E. Na música contribuiu com os instrumentos de sopro e corda, que são a base da música popular brasileira. Gêneros musicais coloniais de influência africana, como a polca e a marcha marcial, terminaram dando origem à base rítmica do machixe, samba, choro, bossa nova e outros gêneros musicais atuais. Claro que a música ela tem influência, mas não com esses instrumentos de sopro e corda que está falando aí não. Então, também está errada essa letra E e você pode marcar a letra A. A letra A está correta, falando da religião, o candomblé, que é de origem, que vem dos bantos, nagôs e jejes, é uma religião afro-brasileira, baseada no culto dos orixás, está certo, praticada no território nacional e tem preconceito, claro, que a população brasileira ainda é, em sua maioria, cristã, católica ou protestante, mas cristã. Então, ela tem preconceito, sim, com essas religiões de matrizes africanas. Então, por isso que essa fala aí nessa questão também está correta. Por mais que a gente tenha liberdade de culto, que o Estado seja laico, moralmente, na nossa sociedade, ainda acontece esse tipo de preconceito, sim. Vamos ver aqui a nossa próxima questão. 9. Ela se destinava, está falando aqui de uma revolta, de alguma coisa que aconteceu em Pernambuco. Então, ela é essa revolta, ela é esse movimento que aconteceu em Pernambuco. Esse movimento, ela se destinava, grosso modo, a alterar o sistema de governo, principalmente a fazer frente ao absolutismo do Rio de Janeiro. Não foi ao acaso esse ato. Havia um tempo que já se vinha apregoando as contribuições entre o governo do Rio de Janeiro em relação às províncias do norte. Cipriano Barata e Frei Caneca, em seus periódicos, foram grandes publicistas das ideias carvalhistas. O Frei Carmelito usava o tifes pernambucano e também usava suas pregações para disseminar seus pensamentos. Tendo as tropas imperiais saído vitoriosas, foi o êxito de um projeto de nação em detrimento de outro. Garantiu-se assim a unidade territorial da incipiente nação brasileira. Essa questão eu achei um pouco problemática e quando a gente chegar nas alternativas eu vou falar para vocês. Vamos continuar aqui e ver o que a questão está pedindo. O fragmento acima analisa um dos acontecimentos mais estudados pela historiografia positivista, referente ao estado de Pernambuco. Estamos nos referindo a... Ele quer saber do que é que aquele trecho ali estava falando. Insurreição Pernambucana, de 1654. Batalha dos Guararapes. Guerra dos Mascates. Insurreição Pernambucana, de 1817. Ou a Revolução Praieira, de 1848. Vamos voltar aqui. Aqui está falando do absolutismo do Rio de Janeiro. Então, está dizendo que a corte já estava no Brasil. Que a corte já estava no Rio de Janeiro. E a corte chega no Brasil, a corte chega no Rio de Janeiro, quando? Em 1808, século XIX. Então, a gente já pode riscar aqui duas alternativas. No caso, 3. A gente já risca 3.
a insurreição pernambucana de 1654, que não tem nada a ver com aquilo, porque ela foi para expulsar os holandeses daqui. A Batalha dos Guararapes, que foi uma das batalhas que estava incluída na insurreição pernambucana, que aconteceu ali em 1648, 1649. A letra C também a gente corta ela, porque está falando da Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates é em 1710, 1711, então a gente também corta essa Guerra dos Mascates. Aí sobra para a gente aqui dois, a insurreição pernambucana e a Revolução Praieira. Está falando aqui de Frei Caneca. Frei Caneca estava vivo nessa época. Frei Caneca morreu com a Confederação do Equador. Então a gente já risca a Revolução Praieira, porque a Confederação do Equador foi em 1824. Em 1824, Frei Caneca morreu. Então, não pode ser em 1848 que ele estava vivo lá não, né? Então, só sobra para a gente a letra D, Insurreição Pernambucana de 1817. Só sobra para a gente essa alternativa. Mas eu não concordo com o que está escrito ali. Aquele trecho está descrevendo a Confederação do Equador. Aquele trecho não está descrevendo a Revolução Pernambucana, não. Pode se encaixar uma coisa ou outra? Pode. Mas, para mim, ela está falando da Confederação do Equador. Mas aqui, não colocou a Confederação do Equador como alternativa, colocou a insurreição pernambucana. Se encaixa ali até certo sentido, se encaixa porque está falando do Rio de Janeiro. A Revolução Pernambucana foi contra esse poder autoritário do Rio de Janeiro. Foi sim contra isso. Cipriano Barata e o Frei Caneca são figuras centrais da Confederação do Equador. Eles participaram, sim, da Revolução Pernambucana, eles participaram, mas eles não são figuras centrais da Revolução Pernambucana, não. O nome deles praticamente não é citado. Eles participavam, sim, mas tipo como instigadores intelectuais. Na Revolução Pernambucana, eles já tinham um dedinho deles ali, mas eles não são colocados como personagens centrais. Eles são considerados personagens centrais, a gente faz referência a eles, justamente quando a gente está falando da Confederação do Equador. Mas eles participaram, sim. Então, aqui, nesse ponto ainda ali também pode deixar que seja a insurreição pernambucana, embora não tenha participado com tanta força. E outra coisa é que na última frase ali, está dizendo, garantiu-se assim a unidade territorial da incipiente nação brasileira. Se está falando nação, é porque já houve a independência. E a independência só foi em 1822. Então, esse texto realmente está se referindo à Confederação do Equador. Mas ele não abriu margem aqui para a gente colocar a Confederação do Equador, então a gente marca a insurreição pernambucana, que também se encaixa em alguns ali objetivos, justamente porque se enquadra nesse rol de revoluções liberais, elitistas, daquele período, de querer fazer uma república também, se encaixa ali sim, nesse período. Mas, como eu falei, aquele texto em si estava se referindo à Confederação do Equador, então é um ponto que eu não concordo, mas a banca colocou e a alternativa correta é a letra D. Vamos para a nossa última questão, mais uma dificílima, e essa aqui vocês têm que ter um conhecimento de geografia, noção geográfica também, muito boa para responder essa questão aqui, histórica e geográfica, né? Sítios arqueológicos são locais onde objetos e marcas são testemunha de momentos históricos e do desenvolvimento de uma região. Os vestígios podem estar sobre a superfície do solo ou enterrados, e por isso é necessário o trabalho do arqueólogo. Em relação aos sítios rupestres localizados no sertão do Pajeú, assinale a alternativa correta. Aqui ele está pedindo que você saiba, que você diga quais são, dessas alternativas aqui, os sítios rupestres localizados no sertão do Pajeú. Não é só no sertão, localizados só no sertão, mas o sertão do Pajeú, ou seja, as cidades que estão ali na bacia do rio Pajeú, que fazem parte ali do sertão. Então, você tem que ter uma noção também muito boa de geografia
para responder essa questão, tem que ter um domínio ali de Pernambuco, um conhecimento ali das regiões de Pernambuco, para responder essa questão que eu também considero uma questão difícil. Você tem que saber ali quais são os principais sítios arqueológicos de Pernambuco para conseguir ver se consegue fazer uma eliminação. Eliminando. E aí eu sei que esse sítio aqui, porque tem um conjunto de sítios, né? Eu sei que esse sítio aqui não fica no sertão do Pajeú, eu sei que ele fica no Agreste, eu sei que ele fica em outro canto. Então a gente vai fazendo essa eliminação e para isso tem que conhecer pelo menos os principais sítios arqueológicos e onde que eles ficam, para conseguir responder essa questão. Então a gente vai ver aqui. Na letra A, está falando da Pedra do Caboclo, Pedra da Concha e Serrita. O que é que você pode saber daqui? Pedra do Caboclo fica em Bom Jardim, que é Agreste. Então essa questão já está errada. Ah, eu não conheço a Pedra do Caboclo, mas a Pedra da Concha é um dos sítios arqueológicos que fazem parte do conjunto do Vale do Catimbau. E o Vale do Catimbau fica ali, Agreste e Sertão, engloba várias cidades ali, né? Agreste e Sertão, principal cidade ali, Buíque. Mas não é o sertão do Pajeú, né? Não é ali na foz do... não é na bacia do rio Pajeú, não. Então, a gente descarta a letra A já nessas duas. Pedra do Caboclo fica em Bom Jardim, Pedra da Concha é um dos sítios do Vale do Catimbau. Letra B, Lagoa Santa, Toca do Macaco. Ai, professora, nunca ouvi falar disso, mas o Estrago você já tem que ter ouvido falar. Furna do Estrago, ou pode ser chamado também de Estrago, é um dos sítios arqueológicos mais conhecidos de Pernambuco. E a Furna do Estrago fica em Brejo da Madre de Deus, que é também no Agreste. Então, só por esse nome, só pela Furna do Estrago, só pelo estrago ali, você já também elimina essa questão. É um dos principais sítios, pelo menos esse você tem que saber. É Furna do Estrago e o outro que a gente vai ver aqui nessa outra questão, nessa outra alternativa. Letra C, Serra da Queimada Grande, Riacho do Leitão e Sítio dos Leitões. Vamos guardar isso aqui, guarda no coração isso aí, depois a gente volta para ele. Letra D e a letra E. Letra D, Alcobaça, Gruta dos Mocóis e Lagoa Santa. E na letra E, está falando Pedra da Concha, Pedra do Caboclo e Alcobaça. A gente já viu, da letra E a gente já viu, não foi? Pedra da Concha, que é do Vale do Catimbau, Pedra do Caboclo, que é em Bom Jardim, mas aí a gente já bota na letra D e na letra E, que a gente corta por isso também, o Alcobaça. Esse também é um que você precisa saber. O Alcobaça também é um dos principais sítios arqueológicos de Pernambuco, junto com a Furna do Estrago. Alcobaça também é um dos principais sítios arqueológicos de Pernambuco e ele também fica no Vale do Catimbau. Buíque ali, aquela região ali do Agreste, meridional, para o sertão. Então, fica nessa região ali, Alcobaça, Furna do Estrago, no caso a Pedra da Concha, também faz parte ali do Vale do Catimbau. Eles ficam ali nessa região. Então, por isso que a gente já corta, se você souber o Alcobaça, você também já elimina essas outras duas alternativas. Como eu falei, os principais, para a gente saber, nos ajuda nessa questão a cortar. Então, pelo Alcobaça, a gente já corta também a letra D e a letra E. E só nos sobra, então, a Serra da Queimada Grande, Riacho do Leitão e Sítio dos Leitões. Esses sítios arqueológicos, a Serra das Queimadas e o Sítio dos Leitões, fica em Afogados da Ingazeira. E o Riacho do Leitão fica em Carnaíba, que são cidades que fazem parte da bacia do Pajeú, do rio Pajeú, no sertão. Essas cidades englobam Serra Talhada, Triunfo, Flores, ali Carnaíba, Afogados da Ingazeira, essas regiões do sertão do Pajeú. Então, por isso que a alternativa correta é a letra C. E aqui também no final tem o gabarito. Se vocês quiserem tirar print aqui para depois ir conferindo melhor o que é que vocês acharam também das questões, também está aí o gabarito para vocês.
Então, a gente termina essa nossa resoluções de questões. Espero que vocês tenham se saído bem, mas se não se saiu bem também, não desanime, porque o lugar de errar é agora. A hora de errar é agora. Não deixe para errar quando você estiver lá no seu concurso, não. Aqui dá tempo de consertar ainda. Eu não estou sabendo os sítios arqueológicos, eu não tenho um bom conhecimento ali, de localização ali no estado de Pernambuco. Se esforce mais nisso, se esforce mais no que você tem mais dificuldade, porque o seu concurso não vai ser dado para você de mão beijada também, não. A gente precisa estudar para alcançar nossos objetivos e focar naquilo que a gente tem mais dificuldades. Então, fiquem com Deus e até uma próxima.